Manhã Bandeirantes. Apresentação Fabiano Baldasso. 10 horas 29 minutos, 13 graus e 1/10 a temperatura. O assunto agora no programa é câncer de mama. Nós temos o prazer de ter na linha o Dr. Gilberto Amorim, que é oncologista clínico no Rio de Janeiro, especializado em câncer de mama. Os avanços que estão acontecendo no tratamento do câncer de mama metastático, melhor dizendo, e os benefícios para as mulheres é o assunto a partir de agora no programa. Dr. Gilberto Amorim, muito bom dia. Bom dia, Fabiano, que dá também bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. É um prazer falar com vocês. O prazer é todo nosso. Quando nós tratamos do câncer de mama, do câncer em geral, nós costumamos falar bastante da prevenção, nós nos preocupamos em tratar da cura, quando isso efetivamente iria acontecer. Em alguns casos iniciais isso acontece, mas talvez falemos pouco e devêssemos falar mais naquilo que talvez seja uma tendência do futuro do câncer, que é a sobrevida. Nós temos uma doença que sempre nos assustou bastante, a exemplo do câncer, que é a AIDS, que na verdade até hoje não se chegou à cura, mas se chegou a uma sobrevida absolutamente significativa. Talvez no câncer de mama o caminho seja esse também. Nós temos avanços importantes, a sobrevida tem sido bem mais relevante, não é, doutor? É verdade, esse é um assunto realmente, às vezes, negligenciado pelo grande público, até pela imprensa. A gente, claro, tem que falar de prevenção o tempo inteiro, de diagnóstico precoce, de acesso a exames como a mamografia, as dificuldades que a gente tem na rede pública e até na rede privada para fazer os exames, a educação da população. Mas tem uma proporção de pacientes que enfrenta o câncer de mama e, claro, cada vez mais tem pacientes curadas, mas ainda assim uma proporção desses pacientes, alguns casos, vão apresentar uma recidiva. Em algum momento vai aparecer um foco da doença, que a gente chama de metástase, em alguma outra parte do corpo. E esse mito de que esse é o fim da história é que precisa acabar. Claro que existem vários tipos de câncer de mama diferentes e o comportamento clínico da doença é muito variado, mas a gente tem pacientes convivendo e cronificando, ou seja, tornando a doença crônica, controlando essas metástases, às vezes fazendo elas regredirem durante um período extremamente longo, com bastante qualidade de vida. Ou seja, não é só um aspecto de você controlar, aumentar a sobrevida em mais 2 meses, 6 meses, não é isso não. Nós estamos falando de pacientes que convivem com uma recidiva anos a fio, com muito controle. Eu acabei de atender uma paciente em consultório, até comentei com ela, quando eu vou falar no rádio daqui a pouco. É engraçado que o seu caso se estuda nisso. É uma paciente que teve uma recidiva em 2007, em maio de 2007. Ela tem, então, uma doença metastática há mais de 7 anos e está, ao longo desse período, fez 2 ou 3 tipos de tratamento, mas absolutamente bem do seu estado físico. Ela tem cabelo, ela não fez tratamento de cair cabelo, ela toca a vida normalmente, cuida dos seus familiares, tem projetos, viaja, passeia e está em tratamento. Claro que ela não foi curada dessa recidiva, mas tornou essa doença uma doença crônica, como tantas outras que a gente tem, pressão alta, diabetes, que o paciente às vezes vai ficar medicado a vida inteira. Evidentemente, alguns casos são mais agressivos do que outros, e aí você precisa de remédios muito potentes. Um exemplo disso é o câncer de mama do tipo HER2 positivo, que é um tipo um pouco mais incomum, mas que a gente tem uma série de medicamentos hoje, mesmo na situação da metástase, que consegue aumentar muito a sobrevida desses pacientes. Trastuzumab, pertuzumab, PD-1, são remédios com nomes complicados, mas médicos da nossa área conhecem muito bem e que cada vez mais estão sendo capazes de prolongar a sobrevida desses pacientes e com poucos efeitos colaterais. E essa é uma noção que as pessoas têm que ter para não considerarem uma sentença de morte, se amanhã ou depois elas estiverem vivendo uma recidiva. O senhor está trazendo uma bela notícia, um alento, porque as pessoas têm pânico do câncer, e o câncer de mama é um mal da saúde brasileira e da saúde mundial, um problema bastante recorrente que sempre nos preocupou bastante. E a outra questão que o senhor traz, que me parece significativa, é que as pessoas, sim, têm essa preocupação com a sobrevida, no caso do diagnóstico de uma doença dessas, mas tem a preocupação de uma sobrevida com qualidade. E a gente está falando do casamento dessas duas coisas, um tempo maior de vida, através de um tratamento
sendo tratado este tipo de câncer como uma doença crônica, como outras, um tratamento importante, mas uma sobrevida com qualidade. Esses tratamentos nem tão agressivos assim, dependendo de alguns casos. Claro, a gente não tem essa conjunção astral, digamos, tão perfeita em todas as pacientes, mas cada vez mais a gente consegue ampliar essas possibilidades. Tem alguns casos realmente extremamente agressivos, onde a gente precisa também entrar com tratamentos fortes e às vezes durante um período, né, quer dizer, sintonizar o tratamento de acordo com a doença. Mas tem um número grande de pessoas tratando o seu câncer de mama, mesmo na fase metastática, mantendo uma qualidade de vida, sendo produtivas, cuidando da família, cuidando da casa, trabalhando, produzindo para o país. E o acesso a esses tratamentos, infelizmente, não é homogêneo. A gente tem essas drogas mais modernas que eu comentei, a gente já tem acesso na medicina de convênios, na medicina privada, e infelizmente muitos desses remédios não estão disponíveis no tratamento da metástase nos pacientes do SUS. Mas é nossa missão lutar assim, para que esse acesso seja expandido, aproveitar a chegada do mês de outubro, que se fala tanto de câncer de mama, e começar a brigar também por isso, não só para que se cumpra a lei do tratamento deva ser iniciado em 60 dias após o diagnóstico, que a paciente tenha acesso à reconstrução, no caso de uma mastectomia, mas que a gente também tenha acesso ao tratamento adequado para aquela doença, porque não rotular a paciente, o tratamento dessa paciente é paliativo, ela já tem uma metástase, então ela não precisa de remédios modernos, porque o desfecho não vai ser bom. Essa é uma leitura completamente equivocada. Na maioria dos países não é assim que a coisa acontece. A gente já tem acesso, como eu disse, a essas drogas no cenário privado e uma extrema dificuldade no cenário público. E isso precisa mudar. É muito legal você abrir a oportunidade para a gente falar sobre isso no rádio, enfim, com todas as mídias que a gente puder divulgar esse tipo de informação. Que bom que o senhor está colocando isso para o nosso ouvinte. Certamente em outra oportunidade nós conversaremos com um pouco mais de calma sobre esse assunto. Quem sabe a gente chegue um dia à condição de excelência no tratamento do câncer, mesmo em metástase, de a pessoa ter uma sobrevida de, 20, 30 anos, conseguir conviver com a doença através de tratamentos que não sejam tão agressivos assim. Dr. Gilberto Amorim, prazer conversar com o amigo. Conversaremos com mais calma numa outra oportunidade. Eu que agradeço mais uma vez. Um bom dia a todos.